saber. Agora o Espírito Santo, 14 e versículo 6. Josué, capítulo 14 e versículo 6. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Josué, capítulo 14, versículo 6. Do 6 ao 10. Acharam? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa. Tenho promessas para se cumprir na minha vida. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal e Caleb, filho de Jefone e Guerezeu. Ele disse: tu sabes porque o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo, dispersaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui Deus já prometeu algo a fazer sobre a vida? Glória a Deus. Vamos dizer assim, quem tem, vamos dizer assim, um ano de crente aqui? 1 ano, 2. Quem tem 3 anos de crente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou parar, 10 anos. 51 serve também. Vamos botar, vamos chegar até 51, parar por aí. E Deus, ele fez uma promessa, eu tenho certeza que Deus fez uma promessa a todos. Desde quando se colocou na posição que aceitou Jesus como Salvador. Porque Deus, ele não chama ninguém para um propósito. Todos que Deus chama, ele tem um propósito a cumprir sobre a vida de cada um. Deus, ele tinha um propósito sobre a vida de Josué, Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés, Deus tinha um propósito a cumprir sobre a vida do povo de Israel. Independente que aquele povo era um povo rebelde, um povo que não obedecia a Deus, um povo que só abria a boca para murmurar e dizer que Deus não fazia, que Deus, que era esse que Moisés servia, que deixava o povo morrer de fome, morrer de sede, não sabendo que a todo tempo, 24 horas, Deus ele estava pronto e de pé para estar livrando o povo das garras do adversário. Mas aquele povo era um povo ingrato, que me desculpe me dizer, como o povo de hoje. Nós,
em geral. Mas somos crentes, aceitamos Jesus, levantamos nossas mãos, estamos na presença de Deus, mas somos um povo ingrato. Por quê? Porque não aceita ainda, demorou 24 anos, Deus me esperando, me chamando, para que eu viesse para a presença do Senhor. Hoje eu tenho 38, mas demorou 24 anos para eu vir para a presença de Deus. Para poder ouvir para a presença de Deus, foi uma batalha, eu vou chegar até lá. Foi uma batalha muito grande, uma dificuldade muito grande. Mas Deus teve paciência a me esperar dentro de 24 anos para poder ouvir para a presença do Senhor. E às vezes Deus ele abre a boca e diz, olha, eu tenho promessa, eu tenho isso para te dar, tenho aquilo para te dar. E às vezes nós não queremos esperar nem um dia. Piorou 10, 15 ou 20 ou 45 anos. Como esperou Josué para que viesse cumprir promessas sobre a vida daquele povo. Tinha 40, esperou mais 45 anos. E às vezes nós não queremos esperar até um ano, nem um dia. E Deus esperou na minha vida 24 anos para poder ouvir a presença dele. E às vezes a gente não quer esperar. Mas mesmo nós não queremos esperar, abrindo a nossa boca e murmurando, blasfemando contra Deus, Deus é longânimo. Longânimo, é longânimo, é uma coisa muito que não tem como nem explicar. Em nos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo ao qual Deus ele tinha uma promessa a cumprir, o povo de Israel, era um povo ao qual se encontrava no cativeiro por causa da rebeldia deles mesmos. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, ainda Deus ouviu ainda. E levanta Moisés para socorrer aquele povo ao qual se encontrava ali clamando, suplicando o Deus Todo-Poderoso, porque era um povo que estava escravizado na mão de Faraó. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda que o povo rejeite, ainda que o povo clame só de lábios, mas o coração está distante do Senhor. Aquele povo clamava só de lábios por causa do sofrimento a qual estava passando, por causa da luta a qual estava passando. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, de maneira nenhuma, ele virou as costas e disse, eu não quero saber, não estou escutando. Deus levanta Moisés ainda com medo, mas mesmo assim foi obedecer a voz do Senhor. Quantas das vezes Deus ele tem te levantado e tem dito a você, de onde foi que eu te tirei? Será que eu tirei você do tráfico? Será que eu tirei você do vício, do álcool? Será que eu tirei você da prostituição? Se hoje você está na minha presença é porque eu te dei uma oportunidade. E aquelas vidas quando se encontra lá presa no cativeiro, lá nas drogas, no crack, na marginalidade, ele está preso no cativeiro, sem força para sair daquela situação, e Deus levantou a mim e a você. Mas por que você está com medo? Por que você está com medo? De chegar lá e dizer, Jesus ele liberta, cura, transforma e prepara o homem e leva para o céu. Por quê? Porque você está devendo. Aquela equipe a qual você não fazia parte, que está querendo tirar a sua vida hoje. Quem foi que te chamou? Senhor, quando eu chegar lá e me perguntar quem foi que me enviou, eu vou dizer o quê? Diga, foi eu sou que te enviou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que te fez uma promessa e disse, olha, estou eu te levantando com o braço forte, para você ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É Ele que te chamou, Ele me garante. Quando Ele manda, Ele garante. Quando Deus me chamou para uma situação muito difícil, mas mesmo assim, com toda a dureza do meu coração, eu vim para a presença do Senhor. E Ele me fez promessa. A promessa que Ele me fez, lá no princípio, quando eu aceitei a Jesus há 16 anos atrás, Ele me fez uma promessa e essa promessa está se cumprindo hoje. Porque há 10 anos e a promessa ainda não se cumpriu ainda na minha vida. Porque ainda o que Deus prometeu a você há, vamos dizer,
Quando você aceitou Jesus, não se cumpriu ainda, porque você certamente saiu da posição. Quando o homem sai da posição na qual Deus chamou, certamente atrasa. Mas que Deus atrasou? Não. Eu e você às vezes atrasam o trabalhar de Deus, porque saímos da posição. E certamente Moisés ele se encontrava ali na posição para fazer o que Deus ordenara. Ainda com medo, ainda não querendo ir, com medo de morrer, mas mesmo assim ele abaixou a cabeça e foi porque Deus ele é fiel. E Deus ele ouviu o clamor daquele povo, Deus vai, tira aquele povo. Mas no meio do caminho, Deus tira o povo da escravidão, no meio do caminho o povo começa a murmurar, começa a blasfemar. Moisés, Deus, seu Deus, tirou a gente de lá do Egito, para vir para o deserto, para morrer de sede, morrer de fome. Cadê o seu Deus agora? Calma aí o seu Deus, para que o seu Deus venha providenciar o alimento. O povo estava lá sofrendo, estava lá clamando a Deus para que Deus viesse socorrer. Quando Deus ele dá o escape, tira daquela situação, começa ainda a murmurar, começa a blasfemar e dizendo que Deus ainda não presta, ainda que está faltando mais alguma coisa. Eis, não falta nada. Falta eu e você lutar pelo povo e se converter certamente. Às vezes nós abrimos a boca e dizemos: eu conheço, principalmente aquele que está afastado da presença de Deus, abre a boca e diz: eu conheço a verdade. Como foi dito aqui, quem conhece a verdade é liberto. E quem é liberto, certamente, não abre a boca para dizer: eu conheço a verdade e continua no mesmo erro. E aquele povo não conhecia Deus, não. Ele conhecia Deus de ouvir falar, igual a Jó. Ele conhecia Deus de ouvir falar. E muitas das vezes, quando a gente sai da presença de Deus, pode passar 5, pode passar 6, pode passar 10 anos da presença de Deus, e a gente, por um motivo ou outro, desvia da presença de Deus, e outra pessoa vai, chega para mim, para você, para o Evangelho, nós dizemos: eu já conheço. Você não conhece coisa nenhuma. Que se você conhecesse, você estava na presença de Deus. Se você conhecesse, você estava liberto, para que as promessas do Senhor viessem se cumprir sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que diz que eu conheço e não segue os mandamentos, esse é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem conhece a Deus se humilha no momento difícil, no momento de fraqueza, no momento de decepção, certamente não vai se jogar por qualquer vento e dizer: não dá para mim não. Fulano me disse algo e eu me magoei. O pastor me disse algo, eu ouvi e me magoei. Não estava assim, ficando na presença de Deus, não. O que foi que Jesus te fez? Certamente Jesus, o que ele fez foi pagar um alto preço lá na cruz do Calvário, foi prometer bênçãos e mais bênçãos e a vida eterna para mim e para você. E a única coisa que nós às vezes estamos bom grato para Deus é ser ingrato para Deus. Ingrato. O homem abençoado falou sobre ofertar na casa de Deus. E às vezes nós botamos em dificuldade realmente, mas tudo que você tem, primeiro, antes de você dizer: chegou na minha mão, foi Deus que te deu. Se você realmente não quer perder o que Deus te deu, certamente nós temos que abrir o nosso coração e abençoar realmente a casa de Deus. Para que as promessas do Senhor venham se cumprir na minha e na sua vida, nós temos que abençoar a casa de Deus, verdadeiramente. Mas eu vejo muito escândalo, pastores andando de BMW, pastores andando de carro de luxo, pastores andando de melhores restaurantes. Ei, não olhe para isso não, porque ele vai prestar conta no dia do juízo final. A sua parte, a minha parte, nós estamos fazendo, que é obedecer o que está escrito, para que as promessas do Senhor venham se cumprir na minha vida. Se o pastor Nelson, eu dou R$1.000 de oferta na casa do Senhor, o pastor Nelson pega aqueles R$1.000 e bota de gasolina no carro dele para ele estar passeando com a família dele. Será que Deus ele vai pesar a mão? Deus vai cobrar de mim? Não, porque a promessa do Senhor vai continuar cumprindo sobre a minha vida. Se a promessa de prosperidade de Deus sobre a minha vida, vai continuar cumprindo. Por quê? Porque a minha parte eu fiz. E Ele vai prestar conta a Deus naquele grande dia. Você não deve se preocupar porque Bertano, porque Ciclano. Não olhe porque Ciclano e Bertano. Olhe que Deus tem promessa para cumprir sobre a sua. Ele pagou um outro preço lá, foi por mim, por você.
Ele não pagou o alto preço olhando o meu erro, olhando o meu defeito e dizendo, eu não vou não porque fulano errou, eu não vou não porque fulano falou mal de mim, eu não vou não porque fulano me olhou torto, eu não vou não porque fulano gastou meu dinheiro que não era devido. Não, ele disse, eu vim para os meus, e os meus não receberam. E todo aquele que receberam tem o poder, o privilégio de ser chamado meu filho. Se você é filho de Deus, não é o prefeito que vai levantar de lá e dizer, hoje, essa igreja precisa de um terreno, estou aqui, vou dar, a não ser que Deus opere. Mas ele não vai dizer, vou pegar o dinheiro da prefeitura e vou pagar o terreno, não. O prefeito, o vereador não vai chegar aqui e dizer, eu preciso de que pintar o piso, eu vou dar o dinheiro, não. É eu e você que temos que zelar da casa do Senhor. Eu e você que temos que fazer o que é de direito, para que as promessas do Senhor venham se cumprir na minha vida e na sua. Demorou 45 anos para que a promessa de Deus venha se cumprir sobre aquele povo, na vida de Josué. Mas todo o tempo ele estava na posição, não saiu da posição não. Ele estava na brecha, ligado, esperando que a promessa do Senhor viesse se cumprir. Eu tenho 3 coisas em cima dessa mensagem para falar sobre você, com vocês. Ela quer poder abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e versículo 19. 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, a Bíblia fala de uma mulher a qual não tinha filho, uma mulher humilhada, uma mulher a qual vivia ela, a outra mulher do seu marido e seu marido, mas uma humilhação terrível. Ninguém hoje quer ser humilhado, ninguém hoje quer passar por humilhação, ninguém. Eu sou crente, como é que eu vou ser humilhado? Ninguém hoje quer ser humilhado, não, ninguém. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ninguém quer ouvir uma liberdade hoje e ficar calado. Ninguém quer tomar tapa na face e virar ao outro lado. Não, ninguém quer fazer isso não. Se me der um murro no meu braço, não é crente, eu devolvo. Se bater minha cara, eu vou para a delegacia. Ei, delegacia não é lugar para crente não, viu? O lugar para crente é joelho. Tem um delegado, ele é delegado que está lá de prontidão. Como está escrito lá no livro de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se se humilhar, certamente Deus ele está atento à minha oração. Se humilhar, mas ninguém hoje quer ser humilhado, não. Ninguém hoje quer ser humilhado. E Ana foi uma mulher humilhada. Ana não tinha filho. Penina tinha filho, mas Ana não tinha filho. Ana foi humilhada por Penina, zombada. Vamos dizer, na conversa popular, curtia a cara dela. Mas certamente Ana todo o tempo estava na posição, na direção de Deus, e dizendo, Senhor, a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, Senhor. E certamente o Senhor está nos altos céus ouvindo a minha súplica, Senhor. Socorre-me, Senhor, e me livrar, meu Deus, e me livrar das mãos dos meus adversários, a qual zomba de mim, a qual sussurra de mim, a qual não dá nada por mim, porque eu não sou mãe ainda. Mas certamente a todo tempo Ana estava na posição pedindo, Jesus, socorre-me. Jesus, socorre-me. Essa mulher ela tem filho e eu não tenho. O Senhor fez uma promessa, Senhor, lá no princípio. E essa promessa, Deus, tem que se cumprir sobre a minha vida. Ele disse que o homem comerás do suor do teu rosto. Está escrito assim? E a mulher terá dor de parto. Se eu disse a mulher terá dor de parto, ele disse que as mulheres seriam mãe. Então Ana certamente ela viu essa mensagem, eu tenho certeza que ela ouviu. Estava lá clamando a Deus e pedindo a Deus que ela queria ser mãe, ela queria abraçar o filho.
E certamente a Bíblia diz que o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir. E Deus certamente, no momento e na hora certa, até quando recebido o bem de Deus, e não receberemos o mal, apesar que uma vez aí tem que ter um discernimento disso aí, que Deus não faz mal a ninguém. Ela diz, não recebeste o bem e não quer também receber o mal, ele diz, mas Deus não faz mal a ninguém. Deus, ele não é de duas palavras, ele é de uma só. E ele não faz mal, ele só faz o bem. O homem que por si próprio, por se inclinar para o pecado, as coisas maus acontecem sobre a vida do homem. Mas Deus não faz mal não. Mas aquela mulher, por aquela situação a qual Jó passava, ela queria que Jó abandonasse Deus, blasfemasse contra Deus. Mas Jó, de maneira nenhuma, ele fez isso, não, ele perseverou e confiou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Mas aquela mulher abriu a boca para murmurar. Outra coisa muito difícil é abrir a boca para estar murmurando contra Deus. Tanto tempo eu estou na presença de Deus e até hoje não cumpriu nada. Outros. Você quer que Deus faça, você tem que fazer primeiro. Porque Deus, sem nós, é Deus. E nós, sem Deus, é nada. Então nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós.